Bom dia, sexto ano, tudo bem? Tudo ótimo aqui com a prof. Então, queridos, hoje a gente inicia a apostila número 2, volume 2, que é a apostila do segundo bimestre. E no segundo bimestre, então a gente vai começar agora a estudar outros gêneros textuais, vamos fazer outras produções de texto. E nesse momento que a prof precisa muito que vocês façam antes da gente começar a assistir, né, que vocês comecem a assistir a aula da prof, que vocês já separem a apostila de redação, lápis e borracha, combinado? Então, peguem o material que a nossa aula já vai começar, certo? O prof vai colocar aqui para vocês a apostila, então, de redação, olha só, nossa apostila do segundo bimestre, né, a apostila volume 2. E agora a gente vai começar de novo pela proposta um. Olha só, né? Apostila nova, bimestre novo, e a gente inicia pela proposta um aqui mais uma vez. E olha só o gênero textual que a gente vai estudar. É um dos gêneros textuais que a prof mais gosta, gente. São as histórias em quadrinhos. Eu duvido que tenha alguém que não gosta, que vai falar assim, prof, não gosto de história em quadrinho. Gente, a prof é apaixonada por histórias em quadrinhos, principalmente as histórias do Chico Bento. Eu adoro história em quadrinho do Chico Bento, gente, eu acho ele muito bacana. Mas na nossa aula de hoje, a gente vai ver então um outro personagem, ou melhor, outros personagens, tá? E durante todo esse módulo um, porque veja que a gente está no módulo um da apostila 2. Aqui no módulo um a gente vai conhecer outros personagens aí bem conhecidos das histórias em quadrinhos, tá? Então vamos lá. Começando. As histórias em quadrinhos, elas serão aí narrações, tá? Como ele aqui na continuação, né, do título que a gente tem do nosso módulo um, ele diz que é a narração quadro a quadro. Por que a narração quadro a quadro, gente? A história em quadrinho, ele conta uma história, ele conta, né, ele faz uma narração, mas em pequenos quadrinhos ali então, certo? E esses pequenos quadros, a gente precisa observar vários elementos aí, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, o tipo de balãozinho que a gente vai ter ali, certo? Então, a gente vai começar esse módulo estudando também um pouquinho dessas características que compõem esse gênero, certo? Esse subtítulo que a gente tem aqui é Vida de Passarinho em Quadrinhos. É o subtítulo, então, aí que vai dar início para a gente da nossa leitura da primeira história em quadrinho aqui da apostila. Aí, aqui na primeira história em quadrinho que a gente tem, é, ele começa ali com uma pergunta, né? Antes da historinha, ele começa perguntando o seguinte: o que pode acontecer quando um sabiá prático encontra dois insetos meio distraídos, trocando informações vitais? O que são informações vitais, gente? Vital é essencial, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem então agora a historinha, tá? Que a historinha se chama Vida de Passarinho, apresentado por Ivo e Botafogo. Então a gente tem aqui o Ivo e o Botafogo, né? E aí eles estão caminhando, ó. Vejam só que eles estão vindo. E aí eles falam o seguinte: o Ivo fala o seguinte: nunca mais fale para um passarinho que nós somos insetos. Você não sabe que eles comem insetos? E como vou reconhecer um passarinho? É um bicho cheio de penas por fora. Olha só a continuidade então. Olha o que aconteceu. Lá vem o passarinho. O que aconteceu, gente? Né? Comeu ali um dos insetos. Aí ele diz: e muito escuro por dentro. Então ele continuou falando das características ali do passarinho, dizendo que é um bicho cheio de penas por fora e muito escuro por dentro. Porque onde que ele foi parar? Olha aqui. Lembra que a prof falou para vocês dos elementos não verbais que a gente precisa ficar atento quando nós vamos fazer então a leitura de uma história em quadrinho? Olha só, aqui, esses sinaizinhos que aparecem aqui na barriguinha do passarinho, o que eles representam?
a voz, né, do inseto ali falando, né? Então é a fala dele que esses risquinhos então representam. Aí nós vamos continuar então lá na página seguinte, tá? Lá na página seguinte, opa, aqui. No exercício 1, agora vocês já começam a acompanhar aí a prof e ir respondendo, tá? Vão respondendo as questões conforme a aula for passando. Então, ali na primeira pergunta, me pede o seguinte: você já observou que nas histórias em quadrinho, nas HQs, né, que a gente abrevia então histórias em quadrinho como HQs, as ações são puladinhas? Por que será que ele colocou ali puladinhas entre aspas? Porque ele está falando que, ó, vai ser uma ação ali, não é que ele vai ficar pulando, né? Mas as apresentações das falas, elas vão ser intercaladas aí, ou muitas vezes não vão aparecer, elas vão estar aí subentendidas na história. Aí ele pergunta: assim, para entender os sentidos do texto, o leitor precisa preencher mentalmente as lacunas entre um quadrinho e outro. Então, olha só, gente, para a gente entender uma história em quadrinho, nós precisamos nos dedicar bastante, o leitor precisa se dedicar bastante aos detalhes dessas histórias em quadrinhos, certo? Na HQ Vida de Passarinho, apresentando Ive Botafogo, por exemplo, há 6 quadrinhos, tá? No entanto, várias coisas acontecem e o leitor precisa imaginá-las para a história fazer sentido. Observe o primeiro quadrinho mais uma vez. Então, olha só, de novo lá no primeiro quadrinho. Ele diz: nunca mais fale para um passarinho que nós somos insetos. Então, ó, isso dá a ideia aí pra gente que eles já vinham conversando e que o Botafogo já falou em algum momento ali que eles eram insetos, certo? E aí, olha o que pergunta ali para vocês. Nesse quadrinho, lemos uma parte da conversa entre os dois insetos, Ivo e Botafogo. Pelo que Ivo está dizendo, o que podemos imaginar? Né? Então, aqui é o Ivo, a prof. se confundiu, né? Pelo que o Ivo está dizendo, o que podemos imaginar? O que pode ter acontecido antes dessa fala, tá? Então, o que vocês imaginam que aconteceu antes? Eu imagino, gente, que o Botafogo tenha falado aí em algum momento que os passarinhos gostam de comer insetos aí, né? Ou melhor, falar para um passarinho que eles são insetos. Então, olha só a resposta que aparece aqui para a prof ali na apostila. Diz que, possivelmente antes dessa fala, Ivo e Botafogo devem ter passado por algum susto com um passarinho, já que são insetos. E isso aconteceu provavelmente porque Botafogo contou para algum passarinho que eles eram insetos, né? E aí o inseto tentou devorar eles dois, tá? Então, a resposta aí para a primeira pergunta ali de vocês. E aí vocês vão anotando, para o vídeo, anota bem certinho ali a resposta. E aí a prof já vai para a segunda, tá? Na segunda pergunta, ele pede o seguinte: reúna-se com um grupo de colegas para comentar outras lacunas dessa HQ, quer dizer, coisas que não estão escritas ali, mas que a gente consegue ler, nós conseguimos perceber por meio de outros elementos, né? Ou até mesmo por conta da fala, como foi o caso ali na questão número 1, tá? Essa atividade aqui, ela é uma atividade de resposta pessoal, tá? Então, vocês teriam aí, se a gente estivesse lá na sala de aula, o prof ia pedir para vocês se reunirem e tal, discutirem ali a questão da historinha, mas agora a prof vai pedir então que vocês observem essa resposta que está aí. A gente tem 2 pontos ali bem importantes que são essenciais que a gente observe numa história em quadrinho, que é o seguinte: do primeiro para o quarto quadrinho, é possível imaginar que os insetos deram vários passos porque o cenário vai mudando. Lembra que a prof falou que a gente precisa observar muito a questão das imagens nas histórias em quadrinhos? A linguagem não verbal, ela vai passar uma mensagem o tempo todo
a gente. Então, quando a gente olha ali a história do Ivo e do Botafogo, a gente vai vendo que o cenário deles se modifica. E isso dá a ideia para a gente do quê? De que eles estão, então, caminhando, certo? E aí, aqui tem uma complementação, né? A vegetação que aparece em uma vinheta é diferente da que aparece em outra. Ivo aparece à frente de Botafogo. A posição das pernas, dos pés dos insetos é praticamente a mesma nos 4 primeiros quadros, o que indica que o leitor não vê quando eles trocam a passada, tá? Então, quer dizer, quando eles vão trocando o passinho, indica isso que o leitor não está percebendo, mas é que eles estão andando, tá? Já os braços dos dois insetos se movimentam, sendo necessário imaginar o momento em que eles estão fazendo isso. Então, se a gente parar e observar bem uma história em quadrinho, a gente vai conseguir ver todos esses elementos aí, tá? Então, depois vocês voltam lá na história ou pegam a apostila ali agora no momento que a prof está conversando com vocês e vão observando isso, o pezinho, a mão, o cenário. Vejam como que isso é colocado, tá? Aí o outro ponto ele diz o seguinte, que é a outra metade então agora da história, né? Do quarto para o quinto quadrinho, não é possível ver o sabiá voando e se aproximando para capturar os insetos. Percebe-se apenas que os dois sumiram, né? Então, naquele quadrinho que o sabiá faz lá o nheque, né? De comer lá, eles sumiram. No lugar deles aparece o sabiá com o bico cheio de alguma coisa. E no sexto quadrinho é possível saber que somente Ivo foi capturado, então, ali pelo sabiá, tá? Então, são elementos aí, são coisas que vocês precisam sempre ficar bem atentos ali para a gente perceber. São elementos que os cartunistas aí, os criadores das histórias em quadrinhos, eles se utilizam muito, e isso é o que dá a riqueza aí nos textos. Seguindo, então, agora para a atividade 3, opa. Ali na atividade 3, ela pede o seguinte: os leitores de HQs, para melhor compreender a história, precisam estar atento e observar os recursos usados pelo cartunista, aquilo que a prof estava falando até agora, né? A gente precisa observar bem os recursos utilizados aí para que a gente entenda a historinha bem bacana. Então, ele pede aqui para vocês que na Vila de Passarinho, quais foram os recursos utilizados aí por Carlos, né? Carlos, então, é o cartunista, né? O criador dessa história, o criador desses personagens. E aí, olha o que a gente tem. O primeiro pontinho, a gente vai ter as vinhetas, tá? Isso aqui é bem importante, tá, gente? As vinhetas, elas são chamadas também de quadro, cercaduras ou requadros, e que vai consistir, então, no espaço onde acontecem uma ou mais ações. Então, isso é chamado de vinhetas. O outro pontinho são as linhas demarcatórias contínuas, que vão indicar então o quê? Indicam a ação em um momento presente, tá? Então, quando a gente tem essas linhas que elas são contínuas, quer dizer, elas não têm interrupções nenhuma, isso quer dizer que aquilo está acontecendo no momento presente, certo? Então, não tem interrupção ali nenhuma. E a gente vai ter a vinheta sem linha demarcatória, como é o caso da vinheta 2. A prof vai colocar ali e voltar lá para a gente ver e a gente entender isso bem certinho, tá? Olha só, se vocês observarem aqui com a prof, essa aqui é uma vinheta e o que está aqui em volta é a linha demarcatória. Aqui na vinheta 2, olha só, não tem essa linha demarcatória, tá vendo? Ó, não tem essa linha aqui que tem nos outros quadrinhos. Então vamos lá para a gente entender o porquê que essa vinheta tá assim e qual é o sentido dela estar assim, tá? Então olha aqui, na vinheta 2 é usada para que a narrativa se expanda e aconteça de modo mais livre,
transmitindo a ideia de espaço ilimitado. Então, olha que legal a gente saber disso. Quando a gente tem esse tipo de vinheta sem aquelas linhas, o que ele está dizendo? Olha, o espaço é livre, o espaço é aberto, não é um espaço limitado, ele é ilimitado. Então, onde que os dois passarinhos estão? Eles estão andando, parece ser ali um campo, um campo aberto, ali uma floresta, um jardim, parece um lugar assim, né? Então, quando a gente tem uma vinheta sem essas linhas, é para representar esse espaço ilimitado, certo? Depois a gente tem agora os balões de fala, tá? Os balões de fala, eles são ali aqueles balõezinhos, aqueles espacinhos, né? Onde a gente tem, então, realmente ali a escrita, a fala, né? E vai indicar também para a gente quem é que está falando, certo? E esses balõezinhos, eles podem representar não somente a fala, mas dependendo do formato do balãozinho, vai representar o pensamento, vai representar outras coisas, então, que a gente já vai ver ali mais para frente, tá? Então, outro elemento que a gente tem aqui, outro recurso utilizado, vai ser a onomatopeia. A onomatopeia, ela é um recurso, ela é uma figura aí de som, né? Uma figura de linguagem, que ela vai ser ali na nossa história, ela vai ser representada pelo nheco que está aqui, ó, né? Por quê? Porque ela vai tentar reproduzir o som ouvido ali pelo leitor no momento em que um dos insetos, né, no caso ali o ivo, ele é abocanhado, ele é capturado pelo sabiá. Outro recurso são, né, as metáforas visuais, né, que são representações gráficas aí conhecida pela maioria das pessoas, que vai indicar então aí para o leitor situações especiais, os riscos e as estrelinhas no quinto quadrinho. Então onde tem a onomatopeia, né, quando o sabiá vem e faz ginheco, aqueles riscos assim, as estrelinhas lembram, o que elas lembram, gente? Elas lembram uma explosão, elas simbolizam aí o ataque do sabiá. Então, isso são metáforas visuais, tá? E por fim, então, a gente tem as linhas cinéticas, né? Essas linhas cinéticas, elas vão indicar a trajetória do movimento, né? Então, como que o movimento vai sendo indicado, né? Que movimento é esse que está acontecendo? Olha só, aquilo que a prof falava para vocês lá quando eu li a historinha, tá? No último quadro, há pequenos riscos saindo ali da barriguinha do sabiá. Lembra que a prof mostrou antes para vocês? Isso vai indicar a trajetória do som, então, né? Já que o Ivo continua sua explicação sobre o que é um passarinho, mesmo dentro da barriga do passarinho. Então, é a voz do Ivo saindo lá de dentro, certo? E nessa HQ, o cartunista, então, ele não usa legendas aí que trazem fala de narrador. Então, normalmente, às vezes, né, a gente pode encontrar também legendas nas histórias em quadrinhos. O que são as legendas? Às vezes a gente encontra assim em cima, ou a prof já viu até mesmo na parte inferior ali, é um quadrinho, né, um retângulo assim, e ali vai ter uma fala do narrador. Vai ter um narrador introduzindo aí a história, vai estar introduzindo a ação ali do que vai acontecer na história em quadrinho. Certo, queridos? Então vamos lá. Agora vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela pede assim, ó: tudo parecia bem, mas no quinto quadrinho algo inesperado aconteceu, tanto para Ivo quanto para o leitor. Na letra A, ele pede o seguinte, né? O algo inesperado foi o sabiá aqui, né? Chegando e nheco, comendo ali o Ivo, né? Explique o que se passou, comentando também sua reação como leitor. Essa aqui, ela é super pessoal, tá, gente? Então, vocês vão explicar ali o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu foi o passarinho surgir aí subitamente. E qual foi a reação de vocês quando vocês, né, viram aí que o passarinho veio lá e comeu o Ivo? A letra B pede o seguinte: no quinto quadrinho, o que Carlos usou para dar mais impacto à onomatopeia, né, ali o nheco?
Então, o que ele usa ali para dar mais impacto? Ele usa, gente, esse impacto aí causado pelo pássaro ao entrar em cena, ele vai vir aí interrompendo a conversa entre os dois insetos, e ele desenhou, o Carlos desenhou aí essa onomatopeia com letras grandes, né? E letras cheias. O que são letras cheias? São essas letras aqui, né? Mais redondinhas, assim, né? Maiores ali um pouquinho. Então, ele usou esse recurso aí e ele usou a metáfora visual, que a prof já tinha falado lá antes com vocês, que são essas rachaduras aqui, né? Como se representasse ali a velocidade do sabiá vindo. E usou as estrelinhas aqui também, mostrando então essa rapidez aí no movimento. Depois a gente tem agora a questão número 5, que diz assim, ó: quem parece mais bem informado sobre a vida, Ivo ou Botafogo? Aí ele pede para a gente justificar então aí a opinião. Durante a história ali, a gente percebe que o Ivo é mais bem informado que o Botafogo, porque ele aconselha o Botafogo a nunca dizer a um passarinho que eles são insetos. Por quê? Porque os passarinhos comem os insetos, né? Ivo também sabe identificar o que é um passarinho, ele conhece, ele reconhece um passarinho, ele sabe dizer como eles são, certo? Então, na história em quadrinho aqui, o Ivo ele tem total domínio ali do que é um passarinho e os perigos que um passarinho pode causar ali, né? Pode trazer ali para quem é um inseto. A questão número 6, ela pede assim, ó: releia o último quadrinho, né? O último quadrinho está aqui para vocês de novo. Depois escreva um parágrafo contando o desfecho da história. Observe a expressão do sabiá. Essa aqui é a questão que ela é pessoal e é uma questão que a prof precisa. Então, marquem ali do ladinho, já escrevam ali, mandar foto do texto para a prof, tá? Se esse espaço que tem aqui, ó, for pouquinho, ai, prof, não dá, eu tenho mais coisas para escrever, vocês podem escrever no caderno, aí vocês colocam lá o número da página, o número da atividade, escreve o desfecho ali para a prof, tira a foto e manda. Só não pode esquecer de mandar foto, tá, gente? O exercício 7 diz o seguinte: depois da leitura do texto a seguir, compartilhe com um colega o que você aprendeu e acrescente o que já sabia sobre esse passarinho. Nessa atividade, a prof quer que vocês façam a leitura, tá? E escrevam ali. Pode ser no caderno também, fazer a escrita ali do que mais vocês sabem sobre os passarinhos, né? Sobre aí, especialmente, né, falando agora sobre o sabiá, tá? Então, aqui tem um pequeno textinho e vocês podem aí fazer uma pesquisa, mas a prof não quer uma pesquisa muito extensa, tá? Uma pesquisa aí breve, alguma curiosidade, onde que eles moram, se você habitam, né, melhor dizendo aí, se vocês já viram algum sabiá, enfim, se você tem alguma história sobre sabiá, então vocês vão fazer essa pesquisa aí para a prof e registrar lá no caderno também, tá? Não esqueçam de colocar o número da página e o número da atividade. Agora é a parte boa. Agora é a parte que a prof adora, né? E ainda mais essa, gente, essa parte aqui é maravilhosa. Por quê? Porque vocês vão agora produzir para a prof, né, o texto, e o texto é uma história em quadrinhos. Olha só, ele pede assim, ó: inspirando-se nos textos presentes na proposta 1, né, o Vida de Passarinho, cria sua HQ para compor um gibi sobre a vida de passarinho. Então, olha só, a de prof quer que vocês façam, criem a HQ de vocês sobre vida de passarinho. É esse aqui o tema ali da historinha de vocês, tá? Então, quando vocês forem pesquisar ali sobre o sabiá, como a prof falou, vocês já podem ali ir pensando e criando, né? Tendo ideias ali para vocês criarem uma história em quadrinhos sobre vida de passarinho para prof.
Aqui pede a preparação, né? Papel sulfite, régua, borracha, lápis, caneta preta, lápis de cor ou canetas coloridas. Olha só, disso tudo aqui vocês podem usar a maneira como vocês quiserem. Se querem usar canetinha, se querem usar aquelas canetas coloridas com a pontinha fininha, pode usar o material que vocês quiserem. Só não precisa ser em folha sulfite, porque vocês vão fazer para a prof lá no formulário de produção de texto que está na apostila, que a prof quer que fique lá na apostila de vocês, tá? Então, só não precisa aqui do papel sulfite. Aí vocês vão produzir a HQ de vocês e aqui tem algumas etapas que são aí orientações para que vocês façam a historinha de vocês. Então, ali, ó, primeira coisa, vocês precisam pensar no enredo, os personagens de vocês, quem vai aparecer nessa história, o local onde a história vai acontecer, tá? Desenvolver aí um roteiro, né? Então, o que vai acontecer ali quadro a quadro. Se vocês vão utilizar aí as puladinhas, quer dizer, essas lacunas, igual aconteceu ali na história do Igor e do Botafogo, né? Que eles já começaram um aconselhando o outro, olha, não conta para os passarinhos que a gente é um inseto, né? Então, quer dizer, algo aconteceu antes, tá? Então, vocês que vão decidir tudo isso. Vocês vão definir quantos quadrinhos ele terá, né? Quantos quadrinhos essa HQ de vocês vai ter. E vocês vão fazer aí um rascunho, né? Um esboço aí que vocês podem fazer aqui na própria apostila mesmo, logo abaixo aqui nessa página tem um espaço que vocês podem fazer um esboço, mas vocês vão fazer a versão final de vocês lá no formulário de produção de texto que está lá na página 1. Então, no final da nossa apostila aqui de redação, né? Quando termina a apostila de redação, né? Deixa até a prof vai conferir aqui. Ó, termina na página 40. Aí já começa a página 1, que é o formulário de produção de texto. É ali que vocês vão fazer, que vão tirar a foto e vão mandar para a prof, certo? Aí aqui tem algumas sugestões, então, sobre a avaliação e reescrita, que é aquela página de trás, né, quando vocês fizerem lá para a prof, no formulário 1, tem a parte onde vocês vão fazer a história em quadrinhos. Se vocês viram a página, atrás tem uma ficha de avaliação ali de produção de texto, tá? Vocês podem sim fazer aquela avaliação ali, né? É só marcar com um xizinho, tem um espaço, tudo certinho, vocês podem fazer lá, que isso vai ajudar vocês aí a perceber também o entendimento de vocês com relação a esse gênero textual, certo? Aí aqui tem a orientação, né? Registre sua versão no formulário de produção de texto 1 e fazer então aí todo o acabamento. Então vejam só, a prof falou para vocês ali dos balõezinhos, né? Aqui tem um ponto de exclamação. Então vocês podem utilizar os balõezinhos que vocês quiserem, a maneira como vocês quiserem, tá? Se vocês querem fazer ali algum personagem que vai estar pensando, se vai acontecer alguma coisa ali que vai, sei lá, fazer um barulho grande, uma explosão, alguma coisa, vocês podem usar a imaginação de vocês, a maneira como vocês acharem aí melhor e façam uma história aí bem bonita, bem criativa, bem bacana aí para a prof. Combinado? E aí, então, aqui é o espaço que a prof falou, que vocês podem utilizar como a parte de rascunho, então, ali de vocês, certo? Queridos, qualquer dúvida que vocês tenham aí com relação à escrita, né, ou alguma atividade que vocês não entenderam muito bem como resolver, chamem a prof lá no WhatsApp, a prof vai ajudando vocês, vou auxiliando vocês no que for possível, combinado? Então, tenham aí uma boa semana. Eu sei que é uma semana aí de bastante estudo, bastante coisa, tá? Mas se cuidem e qualquer dúvida que vocês tenham é só chamar a prof, combinado? Um beijão e até semana que vem.